Escorpião, muito obrigado por estar no meu canal. Eu sou o Márcio Frederico, estudante, pesquisador de astrologia, né? Toda semana aqui no meu canal do YouTube eu venho trazer a minha análise, a minha interpretação astrológica e é claro, né? Espero sempre contar com vocês. Essa semana, Escorpião, do dia 19 ao dia 25, nós temos uma forte mudança, tanto solar quanto as forças das conjunções que vão acontecer. E vocês ganham a lua minguante, que muda a fase no signo de vocês, né? Então, uma importância muito grande essa semana aí, do dia 19 ao dia 25, trabalhar essa força incrível que vocês ganharam aí, no momento em que o Sol entra no signo de Aquário, né? Isso vai ocorrer domingo, amanhã, às 17 horas, né? O Sol entra no signo de Aquário, Escorpião ganha a casa 5, a casa do brilho pessoal. E na terça-feira, a lua minguante no signo de vocês, que vai ocorrer às 17 horas e 30 minutos, né? Vocês trabalham também a casa 5. Então, olha que aspecto importante, a casa 5 e o ângulo é exato. Exato. Aqui. Praticamente o ângulo da casa 5 é muito próximo, né? Então essa força aí é muito grande para o signo de vocês, o brilho pessoal. Escorpião, o que acontece? Vamos trabalhar, aqui tá as duas mandalas. O Sol entrando em Aquário e a Lua minguante no teu signo. Mas vamos entender que a mudança solar, ela tem uma força muito forte durante esse período. Por quê? Porque além do Sol entrar no signo de Aquário, já está existindo, como eu falei na semana passada, uma conjunção com Plutão. Então, é a conjunção e a mudança do ego, né, do espírito, do Sol entrando num signo do elemento ar fixo, né, que é Aquário. Então, Escorpião, vamos entender que essa força de mudança de terra, né, porque o Sol trabalhou em Capricórnio e passa para o elemento ar. Então, nós vamos para uma mudança de elemento do ego, né, do Sol. Só que o trabalho de Plutão, agora, no signo de Aquário, é intenso, né? Porque ele não sai mais do signo de Aquário durante 20 anos. Vai ficar fazendo esse influxo, esse impulso, né? Então, é importante que a gente entenda que agora é uma restauração de inúmeras situações da nossa vida, dentro de um contexto geral, que tem essa estrutura de Plutão no signo de Aquário, que é do elemento ar, e é bom dizer que o arquétipo, o influxo do signo, não vai alterar Plutão. Isso normalmente acontece como se fossem influências que se unem com o objetivo de evolução e desafios também. Então vamos entender que o fato de Plutão estar em Aquário não vai alterar a força e o rigor de Plutão. Não. Também o signo em questão, ele passa a ter esse influxo. E aí sim, o signo ganha essa força do poderoso Plutão, que é a transformação. Só que existe a dificuldade de manter essa força com um objetivo, um propósito e trazer o melhor na questão do signo. Então, Escorpião, o reflexo disso tudo é que, até porque tu é do elemento água, sentimental, é que essas transformações que vão ocorrer no signo de Aquário, correspondente a toda a mandala astrológica, vocês têm esse impulso de
digamos assim, poderosamente, Escorpião passa a ter o elemento ar, como a comunicação, e o poder assim de mais ameno do que anteriormente. Vocês são regidos por Plutão. Então é bom entender por que esse esclarecimento de Plutão está no signo de Aquário vai fazer com que Escorpião tenha uma evolução, né? Ou seja, na sua vida pessoal, mais amena. Só que a força é de tu administrar isso de forma bem propensa para a tua vida, assim, no sentido de tu conquistar aquilo que tu deseja. Escorpião ele é impulsivo, mas sentimental, ou seja, sabe o trabalho de guardar e apresentar até uma certa revolta com situações, porque o escorpianino ele impulsa a vida e faz com que isso tudo ocorra em transformações. Então, Escorpião, essa semana, dia 19 e dia 25, o Sol, o brilho, né, porque na verdade a conjunção já está acontecendo. Eu comentei semana passada sobre isso. Então, o poderoso ego na tua mão para fazer a transformação necessária que tu precisa para a tua vida. Vamos lá. Estamos trabalhando no mês de janeiro. Então, mundanamente, nós estamos no ano novo. Claro, sabemos que isso vai se fortalecer a partir de março. Porque astrologicamente é onde nós temos o impulso e a mudança do ciclo de Saturno para Júpiter. Só que vamos entender uma coisa. Nós já estamos trabalhando o foco e as metas desse ano, dentro do calendário de 2025. Só que é explorando isso que essas transformações e essas mudanças passam a ter consistência, objetivos. Mas esse objetivo tem que estar dentro do teu controle, certo? Porque é a tua vida. A partir daí, existe a necessidade de adequar certas situações. Vida social, profissional e até mesmo familiar. Estamos no ano regido por Saturno. Uma questão familiar está sendo mexida em todos. E é claro, né? Escorpião tem esse impulso fortíssimo do elemento água. Então sente essas mudanças familiares, mas precisa adequar isso ao teu propósito. Então, Escorpião, essa casa 5, ela é o brilho pessoal. Então, é a partir desse poder da casa 5, do brilho pessoal, que tu vai administrar esse sol, esse ego, na mão de Plutão, que é o teu regente. Um poder que Escorpião tem, primeiro de entender que precisa explorar a sua própria vida no sentido de brilho, ou seja, do eu. Casa 5 é o eu. Eu quero, eu preciso. Então o Escorpião tem esse poder porque a conjunção de Plutão, que é o teu regente, é sol, é brilho. Vamos entender uma coisa que é muito importante. A casa 5, ela é associada a Leão. E Leão é regido pelo Sol.
Então aí tem um influxo poderoso para Escorpião explorar o seu brilho pessoal. O que tu quer, o que tu precisa. Aonde tu precisa chegar. Estamos falando de um ano que está encerrando, e o Sol entra agora no penúltimo signo, né? Porque Escorpião é o penúltimo signo. Então nós estamos trabalhando um encerramento de ano, o qual foi muito difícil e delicado, e principalmente na questão espiritual, aonde vocês têm isso como, eu diria até como propósito, né? Porque vocês são o oculto. Espiritualmente, se tu quer falar de ocultismo, de conexão, é Escorpião e Peixes. Casa 8 e Casa 12, dentro de uma associação. E aí é que esse ano extremamente delicado que foi na questão espiritual, Escorpião passou por diversas situações em que teve que trabalhar e dar muitas respostas sobre as necessidades privadas da vida. A necessidade, resumindo, troca de emprego, troca de relacionamento, restauração pessoal. Lembro, a restauração pessoal é o momento em que tu perde alguma coisa que sai da tua vida por um motivo divino. Quando tu perde alguém dentro dessa consistência física. Quando alguém morre e vai para outra etapa evolutiva. E essa restauração sentimental, Escorpião também precisou trabalhar. Então, é tudo isso que esse ano, que se encaminha para o penúltimo mês, né? Na verdade, nós temos o mês de Aquário, depois o mês de Peixes, e encerrou o ano novo, encerrou o ano regido por Saturno. É claro, ainda existem várias situações que precisam acontecer, e os trabalhos são muito fortes para que isso venha realmente a aflorar na vida de todos. Escorpião, no final eu vou falar da lua minguante, que é no signo de vocês, tá? E aí mergulhamos mais naquela restauração ali, pessoal, que tem que ser feito um trabalho. Só que o ego, o Sol, o poderoso Sol, está na tua mão, aqui. Porque Plutão não perde para nenhuma força de arquétipo, nenhuma. Na verdade, se tivermos que falar dos mais poderosos, os mais poderosos é Netuno e Plutão. Bom, lá no signo de Peixes nós temos Vênus e Saturno, outro poderoso também. Além de Urano. Mas vamos lá. Sobre esses poderosos arquétipos de força, de influência, Saturno é o cobrador. Saturno, ele é o trabalho kármico na nossa vida, na nossa encarnação. Mesmo que estamos passando por uma encarnação virgem, ou seja, pela primeira encarnação, trouxemos da nossa evolução familiar karmas, compromissos, e aceitamos por isso. Então, quando a gente vem no trabalho de Saturno, com uma fortíssima conjunção que já está acontecendo com Vênus, olha lá, os dois a 16 graus ali, na primeira mandala do Sol entrando em Aquário, nós temos ali essa força de conjunção de Saturno
e Vênus. O trabalho de vocês é o brilho pessoal, Escorpião. Não muda. Então nós temos as conjunções que ocorrem e são fortíssimas, com o Sol entrando no signo de Aquário e Plutão dominando tudo, que é o regente de vocês. No sentido de que o poder de Plutão no signo de Aquário, ele vai exaltar dentro de todo o contexto evolutivo, porque é a comunicação, Aquário é a comunicação, signo de ar, a respiração, um trabalho fortíssimo que Plutão vai elaborar nesse contexto. Então, uma conjunção de Saturno, o rigoroso, o cobrador, o tempo, né, o deus do tempo, com Vênus, ocorre que Vênus desculpa aqui que fiquei sem voz. Vênus se sobressai a Saturno, que apesar de ser o poderoso, nós temos que entender que entre Vênus e Saturno existe uma história que nos leva para Urano, que é o pai de Vênus. Só que esse trabalho de impulso, Saturno, o único respeito que ele mantém é com Vênus. E Vênus é o nosso amor, as nossas escolhas. Escorpião, quando escolhemos, né, optamos por qualquer coisa na nossa vida, Vênus está trabalhando. É o amor. Se tu vai optar por alguma coisa na tua vida, o amor está trabalhando. O gosto está trabalhando. Então, Vênus é o gostar, é o amar. Então, ele se supera, ela se supera na questão de Saturno. Só que em conjunção existe um equilíbrio. Porque Saturno, além de ser o regente do ciclo, de 36 anos, ele é o regente do ano. Então vamos entender que as forças, elas se equivalem como influência, como influxo. Então, se nós temos a razão de Saturno, do cobrador, nós temos o amor de Vênus. Um equilíbrio em que a casa 5 passa a ser muito positiva. Porque se a casa 5 é o brilho pessoal, em que tu vai trabalhar uma exploração nesse período, e, consequentemente, né, porque a casa 5, a gente tem que estar sempre explorando essa casa, porque é o brilho pessoal. E nós precisamos ter prazer, nós precisamos se sentir bem na vida, nós precisamos ter conquistas, nós precisamos se expressar de forma assim, consistente e bela. Saturno e Vênus. Então quer dizer que a casa 5 tem um equilíbrio muito forte dessa questão, dessa conjunção. Além do que, quando estamos falando de Sol e Plutão, nós estamos falando que Plutão está dominando o Sol, o brilho. E se vocês ganham a casa 5, vocês estão com tudo para elaborar uma grande evolução nesse período. Escorpião, existe outra conjunção que fortemente está sendo um trabalho de futuro, que é Netuno, regente de Peixes, que vai encerrar esse ano a sua passagem por esse signo, e nós temos uma mudança de ciclo fortíssima, que vai acontecer meses à frente, com o nó do norte, que já está trabalhando no signo de Peixes, e por ali vai ficar 1 ano e meio. Assim como o nó do norte fica no signo de Peixes, o nó do sul fica no signo de Virgem. Então, é claro que é importante entender aonde cada setor impacta na vida da gente. Mas vamos compreender que essa conjunção de Netuno e nó do norte
Nós estamos falando de um processo espiritual sendo elaborado ao nosso futuro. Isso é o nó do norte no signo de Peixes, aonde a gente precisa olhar também e dar atenção ao nosso influxo espiritual. Nós precisamos dessa conexão e do nosso guia em contato permanente com nós, sabe? É quando os caminhos difíceis, os caminhos perigosos, nós somos desviados dele. Isso é o nosso espírito guia trabalhando. Então nós precisamos dessa conexão de Netuno com o nó do norte para abrir esse potencial do espírito guia, nos ajudar nessa incrível passagem de encarnação. Escorpião, para ti que tem esse poder do oculto, é muito importante entender que essa conjunção de Netuno e nó do norte faz com que essa estrutura se fortaleça, porque Netuno é a purificação. Agora, então, deixei para o final, né, a lua minguante, que é a tua, né? Escorpião, vamos entender uma coisa, certo? A casa 5 é o brilho pessoal. A lua minguante é um momento de introspecção. Só que essa lua minguante, ela vem num trabalho muito expressivo, porque nós tivemos a lua nova no signo de Capricórnio, que é um signo de terra. Então, se a lua minguante ela entra, faz um trabalho no teu signo, isso vai acontecer, já falei, mas eu repito de novo. Dia 21, terça-feira, às 17 horas e 30 minutos. Ela faz um trabalho no teu signo, é o momento de tu analisar situações sentimentais, mesmo que tu tenha esse poder incrível do ego, do Sol, com Plutão. Se agora as regras vão ser ditas por ti, e olha que é um trabalho de 1 ano em que nós teremos esse novo encontro, mas isso é uma renovação que Escorpião está tendo dessa conjunção de Plutão e Sol. Escorpião, o poder de dar a palavra, o poder de dar as regras, dentro de uma consistência profissional, familiar, social, pessoal, o poder na tua mão. Só que esse poder, ele está com o trabalho da lua minguante a partir de terça-feira, né? Então pode ser que tu fique num momento bem delicado, pessoalmente, tá? E isso pode ser também exposto às outras pessoas. Porque, na verdade, tu vem fazendo um trabalho de restauração pessoal. Talvez por um motivo de necessidade, né? Digamos que estamos passando por um momento em que o contexto espiritual estava com muita carga, muito peso. E esse ano que vem se concluindo, agora com o Sol em Aquário, depois o Sol em Peixes, ele foi um ano de trabalho espiritual. Então, vamos entender que existe uma restauração aonde esse aspecto pode até ser dividido com outras pessoas, mesmo que tu não queira, mas isso faz parte de um momento pessoal, aonde tu compreende que talvez dividindo com outras pessoas, uma mágoa, uma angústia, uma saudade, isso alivie o teu coração. Então, Escorpião, essa lua minguante, ela vem no momento em que o brilho pessoal existe, a casa 5. Então, quem sabe, dividindo
com as outras pessoas uma mágoa, uma angústia, uma tristeza, um desencanto, alivie, né, esse processo de restauração que tu vem passando. Mas tu tem toda a força e todo o influxo positivo para explorar um mês maravilhoso, um ano maravilhoso, né? Que é esse trabalho da conjunção de Sol e Plutão. Escorpião, te agradeço mais uma vez, né? Curte o videozinho aí, te inscreve no canal. Semana que vem eu tô aqui de novo, espero sempre contar com vocês. Muito obrigado, uma grande semana. Fica com Deus.